Feche os olhos e volte à cozinha da sua infância. O cheiro do alho fritando, o som das panelas e o calor do fogão aceso. Hoje, quase tudo vem pronto, mas houve um tempo em que a comida tinha alma, e cada prato contava uma história. Aqui no Memória Nostálgica, vamos reviver 12 receitas brasileiras que desapareceram das nossas mesas, mas continuam vivas na lembrança. Você vai sentir o sabor do passado, descobrir curiosidades esquecidas e entender por que essas receitas não voltaram mais. Fique até o fim, porque cada prato é uma cápsula de tempo que desperta o paladar e o coração. Cuscuz paulista original. Em sua versão original, não era apenas o cuscuz de lata, era uma obra de engenharia culinária que se preparava lentamente para o almoço de domingo ou as festas. Sua forma de torta e sua decoração eram um símbolo de dedicação familiar. A cena começava com a preparação da forma. Um molde com buraco central era decorado minuciosamente com rodelas de ovo cozido, camarões e sardinhas, criando um mosaico de cores que augurava um grande sabor. A decoração era uma arte de paciência. A massa de farinha de milho era umedecida gradualmente e misturada com um rico refogado de pimentão, tomate e muito caldo de peixe ou frango. Era uma preparação laboriosa que garantia a textura perfeita, úmida, suave e compacta. Servir o cuscuz era um momento de tensão dramática. O molde era invertido e, se saía perfeito, era recebido com aplausos e admiração. A camada decorativa intacta era um troféu culinário. Hoje, a pressa nos leva a versões simplificadas ou industrializadas. O cuscuz paulista original e seu ritual de montagem é um recuerdo nostálgico, de quando a comida era uma celebração visual e uma prova da habilidade da cozinheira. Um prato que simboliza a arte da paciência na cozinha. Estrogonofe de carne com cogumelos frescos. Antes de se tornar um prato de comida rápida ou congelada, era uma receita sofisticada que se preparava para ocasiões especiais. Não era simplesmente carne com creme de leite, era um prato que vinha carregado de status e mistério. A cena começava com o corte preciso da carne em tiras finas, o refogado de cebola e o cozimento lento da carne em um molho rico e concentrado. O toque diferencial era a adição de cogumelos frescos, algo caro na época, e um generoso toque de vinho. O toque final e o ingrediente secreto era uma mistura de creme de leite fresco com mostarda e ketchup. Esta combinação criava um molho aveludado e ligeiramente ácido. O sabor não era industrializado, era profundo e caseiro. Era servido tradicionalmente com arroz branco solto e, crucialmente, com uma grande quantidade de batata palha feita em casa. A textura crocante das batatas contrastava com a suavidade do molho. Hoje, a maioria usa creme de leite de caixinha e cogumelos em conserva. O estrogonofe original e sua complexidade é uma memória culinária de um tempo em que a comida internacional se adaptava com ingredientes frescos e carinho, um prato que era sinônimo de elegância e celebração. Canja de galinha para o jantar. Era o jantar perfeito para o frio ou quando alguém da família estava doente. Não era uma sopa de emergência, era um prato reconfortante que exigia um longo cozimento e atenção. Era o antídoto da avó contra todos os males. A cena começava com o aroma do caldo fervendo lentamente na panela. Um caldo feito com ossos de frango e verduras frescas que garantia uma base rica e nutritiva. Adicionava-se arroz e, às vezes, alguns pedaços de ovo cozido. O ritual da canja não estava em comê-la, mas em prepará-la com carinho. Era uma prova de cuidado familiar. A sopa era a medicina caseira por excelência. Um prato leve, mas profundamente nutritivo, era servida fumegante, frequentemente com um raminho de salsa fresca por cima. O sabor era suave, mas complexo. Um equilíbrio entre o frango, o arroz desfeito e o aroma das especiarias. Hoje, as sopas instantâneas substituíram esta preparação lenta. A canja de galinha e seu calor são uma memória nostálgica de quando o alimento era cuidado. Um prato que simboliza o amor incondicional e a paciência da cozinha tradicional, capaz de curar o corpo e a alma apenas com seu cheiro. Pão de queijo, feito em casa. Se comia em casa, especialmente em Minas Gerais, não tinha nada a ver com as versões congeladas ou pré-fabricadas de hoje. Era um quitute de textura e sabor únicos, um verdadeiro exercício de química culinária. A cena começava com o aroma ácido e doce do queijo de fazenda ralado, misturado com o polvilho. A massa era trabalhada vigorosamente com as mãos. O segredo estava na proporção de leite, ovos e queijo.
A forma artesanal de cada pãozinho, ligeiramente irregular, era a marca da cozinha caseira. O ritual de assá-los era uma ansiedade compartilhada. As crianças se sentavam a esperar que as bolinhas brancas inflassem e dourassem no forno. O sabor era intenso a queijo de verdade. A textura era o mais importante, crocante por fora e suave e elástico por dentro. Era comido recém-saído do forno, queimando os dedos. Hoje, a conveniência da massa congelada simplificou o processo. O pão de queijo caseiro e seu ritual de espera é uma memória culinária de quando o esforço da amassadura se traduzia no sabor, um símbolo da simplicidade perfeita da cozinha mineira. Pudim de leite condensado, o rei das sobremesas brasileiras. Não era apenas um flan. Era um manjar cremoso e liso que se preparava religiosamente para a sobremesa de domingo. Sua perfeição dependia da técnica do banho-maria. A cena começava com a preparação da calda de caramelo, um líquido dourado e fumegante que cobria o fundo da forma. Depois, vinha a mistura simples de leite condensado, leite e ovos, batida à mão ou no liquidificador. O verdadeiro ritual era o longo processo de cozimento na panela ou no forno, sempre dentro de um recipiente com água, banho-maria. Este método lento garantia que o pudim tivesse a textura perfeita, firme, mas sedosa, sem bolhas. O momento culminante era o desenforme. A cozinheira o fazia com um silêncio cerimonial. Se saía liso e com a calda de caramelo escorrendo elegantemente pelas laterais, era um triunfo coletivo. Hoje, o pudim industrializado ou com receitas rápidas simplificou o processo. O pudim em banho-maria e sua textura suave são uma memória nostálgica, de quando a paciência no cozimento definia a qualidade da sobremesa. Uma sobremesa que simboliza a perfeição da simplicidade doce. Feijão tropeiro da comida típica. O prato principal nas mesas que celebravam a cultura do interior de São Paulo e Minas Gerais. Não era um acompanhamento, era uma preparação substanciosa e complexa, um verdadeiro tributo ao viajante e ao trabalhador do campo. A cena começava com o aroma defumado do bacon e da linguiça, salsicha, fritando lentamente. O ingrediente-chave era a farinha de mandioca que se adicionava em grandes quantidades, mexendo sem parar. Os feijões cozidos, mas firmes, eram incorporados juntamente com ovos mexidos e muita couve picada. A consistência era o mais importante. Não devia ser cremoso, mas sim seco e granulado. O prato era servido em uma panela de barro e acompanhado de carne assada e muita couve refogada. Era uma refeição de força e comunidade, ideal para compartilhar em grandes reuniões. Hoje, a complexidade da preparação e a busca por comidas mais leves tornaram o feijão tropeiro menos comum nas casas. O prato original e sua riqueza de sabores são uma memória culinária de quando a comida era calórica e robusta. Um prato que simboliza a força e a tradição rural do Brasil. Pamonha frita. Tradicional já é uma cena esquecida, mas o ritual da pamonha frita era ainda mais raro e nostálgico. Era uma versão crocante e doce que se preparava como um luxo pela tarde, um verdadeiro tributo ao milho. A cena começava com o milho fresco ralado e a mistura de leite, açúcar e manteiga. Essa massa era cozida lentamente. A parte esquecida vinha depois. A massa de pamonha era cortada em porções e frita em óleo quente. O resultado era um quitute dourado com uma textura única, suave e doce por dentro, mas com uma camada exterior incrivelmente crocante. O aroma do milho frito invadia a casa e era irresistível. Era comida com as mãos, polvilhada com açúcar e canela ou simplesmente pura. Era um prato de estação, preparado durante a época da colheita do milho. Hoje, ninguém se dá ao trabalho de fritar a pamonha. A versão cozida ou no vapor é a única sobrevivente. A pamonha frita e seu sabor de milho caramelizado são uma memória nostálgica, de quando a comida era preparada para aproveitar a colheita e a paciência era o melhor tempero. Um prato que simboliza a celebração da terra. Biscoito de polvilho caseiro, o lanche perfeito e o teste de fogo para qualquer cozinheira. Não era apenas o biscoito seco que se compra em saco. Era um biscoito de ar com uma textura que derretia na boca. A cena começava com a preparação da massa simples, polvilho, água fervente e sal. A magia estava na técnica do escaldado. Escaldar a massa com água quente, que lhe dava sua forma leve e seu volume. A massa era moldada em pequenos anéis irregulares ou palitos e assada em fogo muito alto. O som crocante do biscoito saindo do forno era inconfundível.
O sabor era neutro e ligeiramente salgado, ideal para molhar no café com leite ou simplesmente para comer puro. A textura era sua maior virtude, arejada, leve e extremamente frágil. Hoje, a versão industrial ganhou a batalha pela conveniência. O biscoito de polvilho caseiro e sua textura etérea são uma memória nostálgica, de quando a simplicidade de 3 ingredientes podia criar uma obra-prima da confeitaria caseira, um petisco que simboliza a simplicidade e a leveza da vida no campo. O frango com quiabo é uma receita icônica de Minas Gerais. Não era um prato qualquer. Era uma combinação de texturas e um desafio culinário devido à famosa baba do quiabo. A cena começava com a preparação do quiabo. Para evitar a baba, ele era cortado e posto a secar ou cozido com vinagre. Este ritual era a chave do sucesso da receita. A paciência era obrigatória. O frango era cozido lentamente em um rico caldo de especiarias e muito açafrão, que lhe dava uma cor dourada. O quiabo era adicionado no final para que mantivesse sua forma. O sabor era caipira, com o frango se desprendendo do osso e a textura ligeiramente firme do quiabo. Era servido com arroz e angu, uma polenta de fubá, para molhar o molho. Hoje, a dificuldade em manusear o quiabo fez com que muitos evitem a receita. O frango com quiabo e seu sabor rústico são uma memória culinária de quando a cozinha tradicional brasileira não temia os ingredientes difíceis. Um prato que simboliza a autenticidade e a paciência rústica. Bolo de fubá cremoso. O bolo da vovó por excelência, mas a versão cremosa era uma verdadeira arte. Não era um bolo seco. Era uma torta densa e úmida com uma textura quase de pudim no centro. A cena começava com o aroma do fubá e o coco ralado se misturando na tigela. A mistura levava queijo parmesão ralado e leite quente, que escaldava a farinha para lhe dar uma textura especial. O segredo estava na quantidade de líquidos, leite e ovos, e o tempo de cozimento para que a parte inferior assasse, mas o centro permanecesse cremoso e suave. A casca superior dourava maravilhosamente. Era servido na hora do lanche com um café coado e desfrutado com a família reunida. Seu sabor intenso de milho e queijo era uma lembrança imediata do campo. Hoje, a receita cremosa é quase desconhecida, substituída pela versão simples. O bolo de fubá cremoso e seu coração sedoso são uma memória nostálgica, de quando a confeitaria caseira era feita com carinho. Um bolo que simboliza a calidez e a simplicidade da casa brasileira. Torta de banana caramelizada. A estrela da confeitaria que se fazia para celebrar os aniversários ou as visitas especiais. Não era uma simples torta, era um desafio de caramelo e um espetáculo de sabores. A cena começava com o cheiro doce e queimado do caramelo na frigideira. Uma camada grossa de caramelo era despejada na forma, sobre a qual eram dispostas as rodelas de banana em um padrão artístico e perfeito. A massa era feita com farinha, manteiga e ovos e despejada sobre as bananas caramelizadas. A paciência no assamento era chave para que o caramelo não endurecesse demais. O momento mágico era o desenforme, geralmente quente. A torta era virada sobre um prato, revelando a camada brilhante e suculenta de bananas. O contraste entre a migalha suave do bolo e o caramelo líquido era sublime. Hoje, esta preparação foi substituída por tortas mais rápidas e menos arriscadas. A torta de banana caramelizada e seu caramelo perfeito são uma memória nostálgica, de quando a perfeição da sobremesa era alcançada com o risco do caramelo. Uma sobremesa que simboliza o carinho e o sabor intenso. Pavê de limão. A sobremesa elegante e não assada que dominava as mesas de festa. Não era um simples doce gelado. Era uma obra de arquitetura de camadas que se preparava no dia anterior. A cena começava com a preparação das 3 camadas, um creme doce à base de leite condensado, uma camada de biscoitos maisena, mergulhados em leite, e, crucialmente, o creme azedo de limão com raspas. A sobremesa era montada em um recipiente de vidro, revelando as camadas alternadas de cor branca e amarela. A camada final de biscoitos triturados e raspas de limão era a assinatura. O pavê exigia um longo descanso na geladeira para que os biscoitos amolecessem. A textura final era um equilíbrio perfeito entre a suavidade do creme e a migalha macia dos biscoitos. Hoje, as sobremesas mais modernas tomaram seu lugar. O pavê de limão e seu sabor azedo e doce são uma memória nostálgica, de quando a refrigeração era o cozimento.
uma sobremesa que simboliza a elegância simples e o sabor refrescante. E se você chegou até aqui, temos uma surpresa especial. Hoje o vídeo não termina em 12 receitas. Quem ficou até o fim vai descobrir 2 pratos extras, 2 joias esquecidas da cozinha brasileira. Prepare-se para reviver a galinhada e o virado à paulista, 2 sabores que transformavam o jantar simples em uma festa de família. Galinhada. A galinhada era o prato que perfumava as noites de sábado e reunia a família em volta da mesa. Era simples, mas tinha alma. O arroz e o frango cozinhavam juntos, lentamente, até que o grão absorvesse todo o sabor do caldo dourado. A cena começava com o frango sendo temperado com alho, cebola, açafrão e um toque de limão. Depois era dourado na panela grande, onde o arroz cru seria adicionado logo em seguida. O cheiro que subia era o sinal de que o jantar estava a caminho. Cada casa tinha o seu segredo: um pouco de pimentão, um fio de óleo de urucum ou folhas de cheiro verde no final. Mas o que não podia faltar era o tempo. O tempo para que o frango amaciasse e o arroz soltasse o sabor da terra. Era comida de partilha, servida direto da panela ainda fumegante. Cada colher trazia o conforto de casa e a lembrança de quem cozinhava sem pressa. Hoje, a galinhada sobrevive em festas regionais e almoços de domingo, mas perdeu o espaço nas mesas diárias. Ainda assim, basta um prato para que a lembrança volte inteira: o cheiro, o sabor e o calor da cozinha antiga. Um prato que simboliza o Brasil de verdade, simples, acolhedor e cheio de sabor de família. Virado à paulista. O virado à paulista era o retrato da fartura brasileira. Um prato completo feito com o que havia em casa e temperado com generosidade: arroz, feijão, torresmo, couve, ovo, banana frita e farofa. Uma sinfonia de texturas e cheiros que preenchia o coração antes mesmo de chegar ao prato. A cena começava cedo, com o feijão sendo cozido lentamente e refogado com alho e gordura. Enquanto isso, o arroz soltinho era preparado e a banana dourava na frigideira. O toque final era o ovo estrelado e o torresmo crocante que coroavam o prato. Era o jantar dos trabalhadores, o alimento de quem voltava cansado e queria sentir o sabor de casa. Servido em porções generosas, o virado era mais que comida, era gratidão em forma de refeição. O segredo do seu sucesso estava na mistura. Nada combinava, e justamente por isso tudo se completava. Cada garfada era uma celebração do improviso e da abundância. Hoje, o prato virou raridade nas mesas urbanas, substituído por refeições rápidas e sem alma. Mas quem viveu aquelas décadas lembra do cheiro irresistível e do prazer de misturar tudo no prato. O virado à paulista é uma memória viva da mesa brasileira, o símbolo da fartura simples e do sabor que só o tempo consegue criar. Qual destas 12 preparações você gostaria de reviver na sua cozinha no próximo domingo? Conte-nos nos comentários qual é a sua memória culinária mais preciosa. Não se esqueça de se inscrever no canal Memórias Nostálgicas e ativar o sininho para que continuemos desenterrando juntos os sabores e as histórias perdidas do Brasil.